um bom jogo. O Diego, pela segunda partida consecutiva... Um cartão bobo do Jonas. Ele chutou uma bola em cima do já Maicon. já tinha estava parado. E no final do jogo, um cartão bobo do Diego. Que ficou fora tirou o Diego do Fla-Flu da próxima quinta-feira. Que pode ser o encontro do líder com o vice-líder. E assim, é um desfalque sério, porque o Diego, como eu ia completar, para mim, pela segunda partida consecutiva, é o melhor em campo. Jogando bem o Diego, voltando. Acho que a não ida para a seleção, ficou fora até da lista dos 35, né? Parece que fez bem pro Diego, porque ele muita gente contestava. Eu sempre gostei do Diego, a sua liderança. Ele não estava jogando esse futebol que ele apresentou nesses 2 últimos jogos, comandando, organizando, chegando à frente, né? Jogando com uma raça, com uma vontade, com uma aplicação. E sem contar nos garotos, né, que estão fazendo a diferença. Vinícius Júnior, Paquetá. E o menino aí que vai embora. O Viseu. O Viseu, né? Foi contratado o Dourado, que é um bom jogador, mas não encaixou ainda no Flamengo. E o Viseu, que entra e é prata da casa. Tecnicamente, eu acho que até tem um pouquinho mais de qualidade do que o Dourado, tá indo embora. Mas quando ele entrou, melhorou ali o ataque também do Flamengo. O Flamengo foi muito superior ao Corinthians. O Corinthians defendeu demais, né? Se preservou muito, ficou muito preocupado em não levar o gol na sua característica. E só quando o Jadson sofreu a contusão e que entrou o Roger de atacante, recuou um pouquinho o Rodriguinho, deu uma melhorada no primeiro tempo, né? O Corinthians começou a agredir um pouco mais. E o Pedrinho, que eu não concordo muito com isso, tudo bem, tem lá... Pois esse é um ponto que eu quero tocar, que você vai colocar do Pedrinho. Que o Pedrinho não tem condições de jogar os 90 minutos. Quer dizer, o garoto é jovem. O garoto, pelo que a gente sabe, não tem nenhum problema físico, nem de fisiologia. Que história é essa que não dá conta de jogar 90 minutos? Sim, a gente tem que respeitar os profissionais que estão lá no Corinthians, né? Eu respeito muito, eu não sou médico, eu não sou fisiologista. Eu aprovo tudo isso que veio para o futebol, é muito importante, mas eu ainda gosto de ver dentro do campo o que o jogador está produzindo. O Pedrinho era novamente o melhor atacante do Corinthians no jogo, né? Se ele baixa um pouco o ritmo dele, se ele não aguenta os 90 minutos no mesmo ritmo, mas o que ele estava jogando estava melhor do que o Roger, estava melhor do que o Rodriguinho, estava melhor do que o Pet, o Matheus Vital. E aí ele sai do jogo e fica uma equipe previsível, porque ficou com o Matheus Vital, com o Rodriguinho e com o Marquinhos Gabriel, que entrou, que são jogadores com a mesma característica, são meias, não são jogadores de velocidade. Não dá aquele contra-ataque que o Corinthians tanto gosta de jogar. E aí facilitou ainda mais um Flamengo que estava melhor que o Corinthians. Eugênio Leal, o Flamengo jogou como sempre vem jogando. A gente deu esses números aí com relação à parte defensiva do Flamengo. Mas o Flamengo não é um time defensivo. Agora, o Corinthians não foi muito retranqueiro hoje, não, Eugênio? Teve um momento do jogo, como disse o Zinho na abertura do programa, na metade do primeiro tempo, que a posse de bola do Flamengo era de 82%. Sim, o Flamengo ele foi melhor no jogo em geral, mas houve um momento do primeiro tempo em que o Corinthians deu uma reagida, né? Voltou o segundo tempo. Quando o Jadson machucou. Eu acho que com o Jadson em campo ainda, tanto que ele é o autor de um chute talvez o mais perigoso do Corinthians, que aliás é um escanteio e eles dão tiro de meta, né? O Diego toca na bola. Sim. Mas eu acho, do lado é muito difícil porque, primeiro, enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Flamengo completou hoje o 5º jogo no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro, 4ª vitória, apenas um empate que foi no Clássico com o Vasco. Esse time, e o Flamengo há alguns anos não estava conseguindo ter uma sequência no Maracanã, isso é importante. Esse time do Flamengo está aprendendo o que é ser Flamengo. O Zinho sabe muito bem o que é isso. Jogar no Maracanã com a torcida do Flamengo ao lado dele. Cresce e está crescendo muito. O Flamengo ficou 3, 4 anos aí, jogando fora, jogando em Cariacica, jogando no Ninho do Urubu e tal, e não é a identidade do Flamengo. A média de público do Flamengo já é a melhor no Campeonato Brasileiro e é a melhor nos últimos anos. Sim, e aí o time está entendendo isso. Aliás, tem uma votação, o Flamengo fez um contrato com o Maracanã, né, para ter uma gestão que não dê prejuízo ao Flamengo, vai ser votado essa semana, se não me engano, no Conselho Deliberativo do Flamengo. Depois de adiado 2 vezes, né? Então é importante isso, porque o casamento está perfeito.
O casamento Flamengo-Maracanã é perfeito. Então o Corinthians entrou nisso. O Corinthians chega para enfrentar o Flamengo com a torcida eufórica, sabendo que nesse jogo era importante ela participar. E aí o Flamengo ganha na imposição psicológica sobre o Corinthians. E esse é o problema do Corinthians atual para mim. Tecnicamente e taticamente é o mesmo time. Não mudou muita coisa depois da saída do Carille. Mas o time dentro de campo perdeu força mental. Não é aquele Corinthians que se impõe diante do adversário, como era até o Carille sair. Podia jogar mal uma partida ou outra, mas era um time que tinha o domínio do jogo mentalmente. Não estou dizendo que é culpa do Osmar Loss, porque ele acabou de assumir. É difícil um técnico que chegou agora, tem 3, 4 jogos, ter a força, conseguir transmitir isso para o time. O próprio Carille, no início, teve dificuldade. Foi interino, voltou a ser interino, voltou de novo. Até você pegar esse corpo é difícil. E eu acho que ele está com essa dificuldade de conseguir transmitir essa segurança para o time. Mas aí eu levanto a bola para você, Fábio Azevedo. O Osmar Loss assumiu tem 2 semanas. Em 2 semanas, esse time perdeu essa força mental e em 2 semanas, 4 jogos, 3 derrotas. Tá sentindo, o Corinthians está sentindo. E hoje, por exemplo, eu senti um lado direito da defesa muito fragilizado. O Mantuan vai ter pesadelos com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior partia para cima e passava Mas de ele passagem estava sozinho também, hein? Mas aí, aí falta o Osmar Loss, deixar alguém ali, ou o Gabriel, ou o Michael, alguém ajudar na marcação. Porque aí ficou 1 contra 1 e o Vinícius Júnior passava de passagem, pedalava, ia, voltava e fazia o que queria por ali, fez dali uma avenida. É que o Vinícius Júnior não soube aproveitar melhor as oportunidades. Porque se ele entra na área para decidir, ele entra, ele dá uma ajeitada, ele tem que trazer para a direita, ele não entra para definir logo. Eu tenho uma questão nisso, Fábio, desculpa te interromper, Theo, que eu fico vendo o jogo, e isso serve também para o Pedrinho. Será que não dá para, pelo menos de vez em quando, no jogo, inverter o lado do Vinícius Júnior para ele cair pela direita? Ele é destro, ele chega a um ponto no campo pela esquerda que ele não tem o pé canhoto, ele não consegue ir no fundo, ele tem que travar. Ele tem que ajeitar sempre. Hoje ele bateu 2 vezes. Hoje ele bateu 2 vezes para ajeitar e bater com a outra. O grande jogo do Vinícius Júnior no Flamengo contra o Emelec, ele fez 2 gols por onde? Pela direita. Pela direita. Pô, não é que fica o tempo inteiro, não. De vez em quando, inverte. Por exemplo, um gol que o Dourado perdeu hoje, no cruzamento do Everton Ribeiro, que é canhoto pela esquerda. Aí joga o canhoto pela direita, o destro pela esquerda e eles não conseguem chegar, como é que o Fábio está colocando. E aí o Flamengo perde essa oportunidade, essa chance de ter um Vinícius Júnior que pode entrar numa diagonal forte ali ou ir ao fundo, porque o Flamengo faz pouca jogada de fundo. Tem o Henrique Dourado que não está atravessando uma boa fase, é verdade, mas ele tem que ser explorado no alto, não explorado da intermediária para ele brigar ali, botar cotovelo. Ele não está tendo essa oportunidade, porque o René não vai ao fundo, o Rodinei não vai ao fundo, aliás, os laterais não vão ao fundo, né? Ultimamente, no futebol brasileiro, da intermediária, eles já se livram dali e cruzam. Quem joga mais à frente, hoje o Everton Ribeiro na direita e o Vinícius Júnior na esquerda, poderiam fazer isso, só que não tem o pé daquele lado. Então, a gente tem que trazer para dentro, fazer uma jogada diferente. Agora, a destacar também a presença do menino, do Léo Duarte na zaga. Aliás, o Tuller, contra o Atlético Mineiro, tinha feito uma ótima atuação, foi para o banco que o titular voltou, que era o Rodolfo, que na verdade não é o titular, é o primeiro reserva, já que Hever e Juan estão fora, mas como os meninos também, e de novo, mostrando que o Flamengo tem jogadores na base que poderiam ter sido utilizados já há mais tempo e não gastar dinheiro como gastaram. Vamos ver os números do jogo de hoje, da vitória do Flamengo, 1-0 em cima da equipe do Corinthians. Vamos lá, vamos aos números da partida então, para a gente continuar conversando. Olha a posse de bola aí, depois ela acabou ficando mais equilibrada, né? O Flamengo com 55%, finalizações, o Flamengo 18 vezes, finalizações certas apenas 4, um número pequeno. Passes certos, iguais os times. Lançamentos, o Flamengo na velocidade, 18 lançamentos, tivemos 8 escanteios do Flamengo e 7 do Corinthians. Desarmes certos, o Flamengo desarmando muito, talvez isso indica aí porque que não perde tanto, né? Praticamente o dobro, ó. 29 desarmes do Flamengo contra 15 do Corinthians. Faltas, mesmo desarmando muito, o Flamengo cometeu menos faltas, 14 contra 18. Cartões amarelos, tivemos 1 do Corinthians e 3 da equipe do Flamengo e não tivemos nenhuma expulsão no jogo. Com relação à equipe do Corinthians, o Corinthians neste ano, Zinho, já perdeu 12 vezes. O Corinthians perdeu mais do que 2017 inteiro, quando foram 10 derrotas. O Flamengo, neste momento, o Corinthians, nesse momento, na classificação, é o 5º colocado com 15 pontos, está 5 pontos atrás do líder.
campeonato de pontos corridos. É. Vai ter de correr atrás. E é um time que perde mais. E outro dado do Corinthians, jogou fora hoje. Mas o Corinthians também é o ano que mais perdeu na sua casa na Arena Corinthians. Eu acho que o momento da saída do Carille, muita gente... Eu falei aqui, né, no programa que a saída do Carille seria difícil o Corinthians conquistar esse ano, né? Alguma coisa como o torcedor tá esperando. Aí muita gente falou, pô, não é possível, o time do Corinthians tá montado, tá armado. O que eu queria falar era o momento da saída dele. Eu acho que o menino, o Lois, ele tem competência, tem um estudo, tem muito tempo. Ele é jovem, mas tem 20 anos já de carreira na categoria de base, fez toda uma passagem como auxiliar técnico. Mas eu acho que o Carille sair nesse momento, antes Copa do Mundo, como você falou, ele pegou o time com 10 dias, mas já fez aí 4 jogos. Então ele... E perdeu 3. Então já vem uma... E com a saída que não era para sair agora, poderia ter ficado até a parada da Copa, o Carille. Então vem uma cobrança. E os jogadores, por mais que ele já estivesse lá no Corinthians há algum tempo, o comandante era o Carille. Ele era um auxiliar técnico, tinha uma voz ali, mas não era ele o primeiro. Então há uma mudança nisso tudo. E quando o resultado negativo também vem, essa parte psicológica que você falou, aí é a hora do treinador. Saber mexer com o atleta, e o Carille estava conseguindo reverter situações difíceis que o elenco do Corinthians ele atravessava em alguns momentos do ano. Acho uma situação difícil para o Corinthians, alguns jogadores de fora por contusão, como o Romero, que faz falta, né? O próprio Cleison, também é um jogador que faz falta. Hoje machucou o Jadson. Então, tem um elenco já reduzido. Então, tem dificuldade, sim. A pressão aumenta em cima do Lois. E, assim, é importante agora o grupo também, né? Saber passar por esse momento. Vai ter um clássico agora contra o Santos vindo de uma vitória. E não tem Jadson, provavelmente, ainda não há uma definição, mas o Jadson não deve jogar problema contra o muscular. Santos. Deve ficar fora, de repente, até a parada da Copa. Só mais um dado sobre o Flamengo. A gente estava falando muito do sistema defensivo. O Flamengo é uma das melhores defesas, né? Na frente só está o Grêmio e o Cruzeiro. Isso. Mas o Flamengo é o melhor ataque. É o melhor ataque. Com toda essa defesa, sem perder, sem tomar gol há muito tempo, é o melhor ataque do campeonato. O pessoal vai conversando com a gente, usando a hashtag AUFox Sports. O Edvan Thomas segue o líder. Ótimo jogo hoje. O Mário Santos. Flamengo, mais Maracanã, mais torcida, mais vitórias, igual a títulos em 2018. E a Débora Moraes, nossa base é maravilhosa, mas os veteranos também ajudam muito, não tem como negar. Nadine Bastos, a primeira dama da arbitragem dos canais Fox Sports. Tivemos hoje, no jogo Flamengo e Corinthians, o apito do Anderson Daronco com o Rafael Alves e o Hélio Júnior. E no final do jogo, talvez a maior polêmica da partida, quando o Daronco acabou terminando o jogo. Fala pra gente por que foi polêmica o apito final do Daronco. A verdade, ele deu 5 minutos de acréscimo, estava nos 50 minutos, onde ele terminou a partida. A grande discussão foi por que ele não espera a bola sair da grande área, onde o Corinthians tinha possibilidade ainda de ataque. Então, essa foi a grande polêmica. Lembrando que o árbitro não existe lugar para ele paralisar ou terminar a partida. Existe sim o bom senso que diz que não termina quando está num ataque de alguma equipe. Ali no caso, para mim, ele poderia sim ter esperado o momento da bola ter saído completamente, ser afastada da grande área, onde o Rodinei chuta e nesse momento ele levanta os braços e apita. Então, para ele, talvez achou que o Rodinei ia conseguir afastar aquela bola e depois acaba batendo no jogador do Corinthians, voltando para a grande área. Tanto que ele explica ali para os jogadores, né, Nadine? Ele faz assim, já ia chutar para frente, já tinha chutado. Exatamente. Me parece que ele indica isso numa explicação. E a gente percebe pela imagem justamente isso. Quando o Rodinei vai chutar, ele já levanta os braços e aí apita. ele é cercado. Exatamente. Aí ele fala para deu azar que a bola bateu no jogador do Corinthians e continuou na grande área, por isso a polêmica. Um árbitro prudente num lance desse, Nadine, ele deveria esperar a bola ficar mais longe da área. Qual seria a atitude de um árbitro num lance desse, num jogo tão importante? Agora, o Maracanã lotado por outro time, o que seria melhor numa situação dessa? Isso, ele não tem que levar em consideração as equipes, o campo que está, quem está jogando, isso não. Mas a sensibilidade do árbitro. A bola tem que ser completamente afastada, porque senão ele podia prejudicar o jogo dele mesmo, por exemplo. Ele apitou bem a partida,
não teve grandes polêmicas durante o jogo, alguns cartões amarelos, algumas faltas foram questionadas, mas ele poderia estragar por isso, vai que sai um gol ali, a grande polêmica. Não sei se vocês lembram do jogo do Flamengo e Santa Fé, onde o árbitro paralisou também, a grande polêmica foi. Ele paralisou quando estava num ataque e lá eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu aqui com o Daronco, que faltou aquela sensibilidade e esperar acabar, ser afastado completamente ali da grande área, onde ele terminou. Ele até faz um gesto ali com o rosto dele, tipo, terminei, apitei, agora... vai. E foi uma arbitragem tranquila ou tivemos outros lances polêmicos? Tivemos alguns lances em relação, até o Eugênio Leal e o Zinho comentaram já do Jonas, que no começo do tempo, aos 9 minutos, ele chutou a bola no Maicon, recebeu um cartão amarelo, que para mim é um cartão amarelo bobo, mas tem que ser aplicado. Só que depois, na metade do jogo, acho que finalzinho do primeiro tempo, ele dá uma entrada no Rodriguinho, onde ele utiliza um antebraço. Para mim era falta para cartão amarelo. A arbitragem consegue controlar, o Anderson Daronco é um dos árbitros que deixa muito seguir, que deixa o lance seguir. Nesse momento, olha a entrada. Foi uma entrada forte, que é considerada uma entrada temerária, pela utilização do braço esquerdo ali do Jonas. Ele te leva na nuca do Rodriguinho. Isso sim seria um lance para cartão amarelo. Nesse momento ele atinge ali, o Rodriguinho sente as dores, não por sentir colocar a mão na nuca, mas é uma falta temerária. Seria para cartão amarelo. O que é uma falta temerária? A falta temerária é uma falta mais dura, uma chegada mais forte. Ele não levar em consideração que ele pode lesionar seu adversário. Ou seja, se ele não tivesse cartão amarelo, o Daronco daria amarelo ali. Exato. Ou seja, era para expulsão, era para um segundo amarelo. O Jonas, ele se pendurou, o árbitro. O Jonas é um jogador que tem uma marcação forte, mas às vezes eu acho que o Jonas vai com muita vontade demais. E aí tem o lance temeráriozinho. Ele realmente, assim, ele se destaca por isso, né? Pela forte marcação. E ele tem jogado bem, tem feito muito bem esse papel na equipe. Agora, às vezes, exagera, né? Não, como a gente fala, não tem freio. É o que considera, tá na ladeira sem freio. Não levar em consideração, né? Ele quer tirar a bola, afastar, fazer a jogada e não leva em consideração que ele pode machucar o adversário dele. Agora, no lance, Nadine, no lance que ele toma o cartão, que ele chuta, a atitude do Gabriel, que veio correndo também não era para levar o cartão? Com certeza era para levar cartão amarelo. Agora vamos ouvir os treinadores do jogo do Maraca, Maurício Barbieri e Osmar Loss. Diga aí. A gente enfrentou o atual campeão, né? Uma equipe que tem anos já trabalhando de uma mesma maneira, enfim, que a gente sabe reconhecer um padrão, que é uma equipe muito forte, e acho que a gente fez um excelente jogo. Teve o controle do jogo a maior parte do tempo, conseguimos criar bastante oportunidades contra uma equipe que sabe atuar bem fechada, sabe explorar o contra-ataque. Eu acho que a gente fez um grande jogo, comentamos isso no vestiário, e aliamos rendimento e resultado, né? Como a gente conversou das outras vezes, e hoje eu fico muito satisfeito, tanto com o resultado como com o rendimento. Em relação à arbitragem, só não é costumeiro a gente ver um árbitro apitar o final de um jogo dentro da grande área. No mais, eu acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem. Em relação à postura do Corinthians, eu me agradei na segunda etapa, principalmente, mais do que a primeira etapa. Eu acho que nós conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior do que tivemos na primeira etapa, não é ainda aquilo que a gente deseja para a equipe do Corinthians. Então, eu acho que fizemos um grande jogo, isso também tem que se ressaltar. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, vem num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor o futebol do Corinthians, e a gente vai em busca dessa continuidade, dessa melhora, dessa evolução. Então, nós somos uma família, né? Sabemos que a gente sempre tem que estar apoiando os nossos companheiros, né? Como eu falo, se hoje eu pude ter sido feliz em fazer o gol, é porque meus companheiros sempre estão me ajudando. E com ele não é diferente, né? A gente sabe, ele sabe que nós estamos com ele, independente de tudo. O mais importante é o Flamengo estar sempre saindo com a vitória, com os 3 pontos. Eugênio, como são as coisas, né? O Felipe Vizeu, que acabou de falar aqui na última palavra, 1 minuto só ele tinha jogado contra o Atlético Mineiro, entrou agora contra o Corinthians, fez esse gol super importante, Maracanã cheio, ele olhou para a torcida e falou: eu amo vocês, ele que já está aí com a passagem comprada para se apresentar ao Udinese, quer dizer, e joga uma pressão danada em cima do Dourado, né? O Vizeu foi importante para o jogo de hoje, mas ele tem no máximo mais 3 jogos no Flamengo, não é ele que vai resolver o problema do Flamengo no comando de ataque. Lamentavelmente, porque a culpa é do próprio Flamengo. O Expediente Futebol, desde o ano passado, quando surgiu a suspensão para o Guerreiro, eu defendi aqui que o Flamengo devia bancar o Felipe Vizeu como o seu centroavante para esse ano.
E o clube nunca fez isso. Aliás, desde lá de trás, quando ele foi campeão da Copinha e subiu para o time profissional, o Flamengo foi lá buscar Leandro Damião para ser reserva do Guerreiro, tirando o espaço do Felipe Viseu. Esse ano, que era hora de bancar, não, o Guerreiro está suspenso, nosso centroavante é o Viseu, prata da casa. Não, foi buscar o Henrique Dourado. Pagou uma fortuna no Henrique Dourado. 4 milhões. E está caindo a ficha agora que o Viseu, não sei se para todo mundo, mas que o Viseu, no mínimo, é um pouquinho melhor do que o Dourado. No mínimo, é um pouquinho melhor do que eu. Acho que é bem melhor. Mas tinha que buscar alguém, tinha que dar uma resposta. Imagino eu que se o atual diretor de futebol, o Carlos Noval, tivesse no cargo no início do ano, ele teria bancado. Mas o Rodrigo Caetano foi para um lado assim mais tradicional, vamos buscar o cara que foi artilheiro do campeonato e colocou ali. Um erro. E eu acho que o fato do clube não ter bancado o Viseu foi que proporcionou a ele aceitar uma proposta da Udinese. Ele está indo porque ele sentiu, no Flamengo não vou ter espaço mesmo, nunca. Se era agora para ter espaço, não vou ter. Apareceu a proposta da Udinese, que talvez não seja a melhor coisa para ele, mas ele vai embora porque sabe que no Flamengo não vai ser valorizado. Ele ficou um pouco desgastado com a torcida num jogo da Libertadores em que ele não viajou, alegando problemas particulares. O torcedor ficou chateado com ele voltou, fez esse gol hoje, por isso o gesto para a torcida de carinho. E agora, como são as coisas, né? O Guerreiro voltou hoje no amistoso da seleção peruana na Suíça contra a Arábia Saudita. O Peru venceu por 3-0. Mais de 20 mil peruanos estiveram lá na Suíça e o Guerreiro acabou marcando 2 gols. Agora, Zinho, vamos mudar para o outro lado, o lado do Corinthians. Você acha que quanto tempo a diretoria do Corinthians, o André Santos é muito amigo dele, né? A torcida, quanto tempo o Osmar Loss pode se aguentar no cargo? Eu acho que até a parada da Copa não tem como mudar, né? E se ele continuar, né? Se vamos supor, foram 3 jogos. Se ele perder 2 e ganhar 1? Eu assim, pela postura do Andrés e ele já declarou, né, que o treinador até a parada da Copa é o Lois, eu acho que assim, não vai haver mudança. Agora, é o Corinthians, né? Como você falou, uma das maiores torcidas do Brasil. Para te ajudar, Santos, próximo jogo, Vitória em casa e o Bahia fora. São os 3 jogos até a parada da Copa. Ou seja, não tem moleza pra ninguém no Campeonato Brasileiro. Bahia, o Guto Ferreira caiu hoje, né? O Bahia que tá mudando o treinador. Que tá na zona de rebaixamento. O Bahia que perdeu pro Grêmio por 2-0. Eu acho que assim, vai ser prestigiado porque é o treinador, é o projeto do Corinthians, né? Deu certo com o Carille, então eles vão, porque é competente também. Tem condições, tem potencial para ser um treinador de ponta. Então, eu acho que ele vai ser prestigiado. Agora, a gente sabe que dentro do Corinthians, a torcida passa o período de Copa do Mundo, volta aí competições como Libertadores, Copa do Brasil, e aí o resultado negativo vem, aí já é outra coisa. Você levantou a bola de Libertadores, só lembrando pro amigo do Fox Sports, nesta segunda-feira, amanhã às 9 da noite, aqui no Fox Sports, que é a casa da Libertadores, estaremos mostrando ao vivo o sorteio tanto da Libertadores como também da Sul-Americana. Fábio, você colocou aí 3 jogos, Santos, Vitória e Bahia. É o limite pro Osmar Loss? Né? Porque se você projetar 3 derrotas, aí fica insustentável, né? Porque aí vai despencar na tabela. Vai acontecer o que o Renato Gaúcho previu no ano passado, despencar mesmo, né? Sair até do bloco da frente, talvez da primeira página. Não acho que o Corinthians perca 3 seguidas nesses 3 adversários, mas aí fica ali insustentável. Até uma notícia fora de campo, né? O diretor de futebol do William Monteiro Alves passou por um cateterismo no sábado, está internado. Aconteceu às pressas, enfim, a diretoria ficou aí apreensiva, está bem nesse momento, mas é uma baixa de alguém que resolve também fora de campo, né? E então, esses 3 jogos, os 2 próximos, na arena do Corinthians. Os 2 são lá. Isso, exatamente. Aí você imagina, 2 derrotas. Perde para o Santos, que venceu hoje, surpreendentemente, por 5-2. Jogou muito. Jogou muito. O Vitória. Aí perde para o Vitória em casa. Vitória que ano passado deu trabalho ao Corinthians jogando na arena. E aí, como é que você segura? O Zé Ricardo está na pista, né? Tá aí para negócio, está no mercado. É um nome que já foi sugerido lá atrás em São Paulo, no Santos, mas já aí com essa vitória ganhou uma sobrevida. E o Corinthians aí com o Osmar Loss, por mais que o Andrés Banque conhece todo o projeto, nada impede que aconteça com ele o que aconteceu com o Carille. Deu um passo à frente, voltou, veio um treinador, o Carille ficou aí na comissão. Por que não também?
Bom, vamos ver então como está a classificação do campeonato depois de 9 rodadas, faltando só o jogo do Fluminense. O Fluminense que joga amanhã contra o Paraná fora de casa. Vamos então à classificação. A torcida do tem 20 pontos, 9 jogos, 6 vitórias, são 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro, que acabou de vencer o jogo contra o Ceará fora de casa por 1-0, é o segundo colocado com 16 pontos. Também com 16 tem o Grêmio, o São Paulo também tem 16, o Internacional tem 15 pontos, vinha de 3 vitórias, acabou empatando nessa rodada. O Sport tem 15 pontos, o Palmeiras aparece com 14 pontos, junto com o Corinthians e Fluminense. Fluminense, se vencer, vai a 17 e aí teríamos na quinta-feira um confronto entre líder o Flamengo e o Fluminense, lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Atlético, o Galo, está com 14 pontos na 10ª colocação. Aí se a gente virar a página, a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos virar a página? O América é o 11º com 13 pontos, o time do Anderson Moreira. O Botafogo é o 12º, o Vasco é o 12º. O Botafogo é o 12º, o Vasco é o 13º com 11 pontos. Depois vem Chapecoense com 10, Santos com 9, Atlético Paranaense com 9. E aí, na lanterna dos afogados, a gente tem o Vitória com 8, Bahia com 8 pontos, Paraná com 3 e o Ceará também com 3 pontos. A situação do Ceará é complicadíssima agora com o Jorginho. Hoje perdeu para o Cruzeiro em casa por 1-0. O Paraná tem a possibilidade, jogando em casa, vencer o Fluminense e subir para 6 pontos. Mas a situação do Ceará realmente é muito complicada. O Ceará que ainda não venceu neste campeonato brasileiro. Vamos projetar, de repente, o Flamengo não só nas 3 próximas rodadas, mas com relação a depois da Copa do Mundo. Porque eu estou vendo muita gente falando no segundo. Tem um campeonato brasileiro até a parada da Copa do Mundo e um campeonato brasileiro depois da parada da Copa do Mundo. Nós atingimos hoje, Eugênio Leal, praticamente 1/4 do campeonato brasileiro, né? O Flamengo vai perder, talvez, o Vinícius Júnior, né? Acho que é o único, assim, que tem essa possibilidade. Agora, né? Porque as propostas podem aparecer, né? Do time titular, né? Isso. Agora, então, o Flamengo pode ser, dos que estão na ponta, o menos prejudicado. E o Vinícius Júnior, pelo que foi dito, o seguinte, são 3 lados, né? O Flamengo, o Real e o jogador. O Flamengo quer que ele fique, o Real quer que ele vá, e o Vinícius falou que vai seguir quem tem o seu passe, que é o Real. Então, a possibilidade do Vinícius ficar é muito pequena. E aí já é um desfalque grande, né? A gente vai ter, quando terminar essa fase inicial, para mim, um primeiro campeonato brasileiro. 31% mais ou menos do campeonato finalizado antes da Copa do Mundo. Dava até para criar uma taça, né? A taça da primeira parte do campeonato, porque é um outro campeonato. O que vem depois da Copa vai ser muito diferente. O Flamengo abriu hoje 4 pontos para os vice-líderes, é a maior vantagem deste campeonato. Pode cair para 3 pontos se o Fluminense vencer amanhã o Paraná. Continuará sendo a maior vantagem. Ninguém tinha feito 3 pontos de vantagem. Ou seja, ele já vai para a próxima rodada sabendo que vai se manter, no mínimo, empatado com o outro time na liderança do campeonato, o que é muito importante. Agora, não é só o Vinícius. Será que não vai pintar nenhuma proposta pelo Lucas Paquetá? Porque a gente sabe que o Paquetá está na lista dos 35 do Tite. Isso é uma valorização. Sem dúvida. E vários outros atletas que não são de seleção brasileira e que não têm feito tanto sucesso quanto o Paquetá também recebem propostas. Será que não tem nenhuma para ele? E amanhã é a definição, né? O Tite tem que dar... Não é amanhã que... Amanhã é todas as seleções. Mas hoje a gente está ouvindo o Edu Gaspar e falou, não, a lista do Brasil é essa daí. É isso aí. Ele vai esperar o Renato Augusto. Ele não vai cortar o Renato Augusto. Não vai cortar. Eles estão satisfeitos, dizem que ele está recuperando bem. Então, a questão toda é a seguinte, pode sair mais alguém. Hoje, por exemplo, o menino que entrou, o Viseu, que a gente falava agora há pouco, é certo que vai embora. Então, a gente fica muito na dúvida sobre o que vai acontecer. Mas eu acho que a questão principal é a seguinte, não só para o Flamengo, mas para outros clubes também que estão brigando ali em cima. Quando voltar da Copa do Mundo, você tem ali 2 semanas de Campeonato Brasileiro e aí começa o mês de agosto. Que pode ser do desgosto. No mês de agosto, ele vai ter que se dividir entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É muito difícil ir bem nas 3 frentes. Isso é uma verdade. E aí é que a gente vai ver quem vai ser predominante no Campeonato Brasileiro. Isso é uma última palavra. Isso é uma verdade. Agora... porque você vai ter gente que vai priorizar. Não, eu vou na Copa do Brasil, porque de repente tem mais dinheiro. Outros, não, tem uma boa chance na Libertadores, vou apostar no título para chegar no Mundial.
Hoje eu vou poder melhor focar aqui no brasileiro que vai sobrar para mim. E aí a gente só vai ver isso lá para setembro. Mas eu só acho que assim, os times que estão brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro, não todos, mas a maioria vai estar envolvido em alguma competição dessa. Vai. Então, se todos... O Fluminense não, né? Mas está na Sul-Americana. Tá na Sul-Americana. O São Paulo está na Sul-Americana. Então, o que eu digo é assim, se eles Mas forem... não estão em Copa do Brasil, mas já é um alívio. Sim, E Libertadores. sem dúvida. O que não aconteceu ano passado, que só o Corinthians só tinha isso, né? Quem O Grêmio- poderia, deu muito bem quem no passado. poderia tirar proveito disso, se é que é tirar proveito, seria o Atlético Mineiro se tivesse mantido um nível bom. Mais à frente. É porque ele caiu na tabela. Ó, e o Flamengo, a sequência do Flamengo, se você olhar até a Copa do Mundo, ela é uma sequência que não tem grandes problemas. Ele tem o Fluminense Não. sem o Calma, sem o Pedro, muda muito o poder ofensivo E o do último jogo? mas sem o Pedro é outro Fluminense. Tá. Venhamos e Não, aí, convenhamos. eu concordo Aí, com calma, você. É calma. Fluminense? Aí tem o Paraná. Beleza. Em casa. E aí o Palmeiras. Ok, você pode chegar com mais 6 pontos na tabela. Palmeiras é uma pedreiro. boa. Não, mas o Palmeiras- Mas olha os 6 próximos pontos que ele pode conquistar. E botar sem mais dúvida. uma Agora- frente. Agora, vocês É levantaram uma a boa bola. gordura. Já vai ser assunto também a queda do Guto Ferreira no Bahia, a queda do Zé Ricardo no Vasco, os dois treinadores que caíram nessa nona rodada. Mas Um já se que- jogou, né? O Zé Ricardo saiu. Mas já que você levantou a bola, Fábio, vamos falar de Palmeiras 3, São Paulo 1, esse jogo que aconteceu ontem no Allianz Parque. O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, depois, no